Bom, hoje estamos em Josué, capítulo 7 e 8. E antes de entrar nas leituras e perguntas, algumas observações sobre a dura lição que Israel aprendeu em Ai. Sabemos que no capítulo 6 teve aquela vitória impressionante sobre a cidade de Jericó, uma cidade grande, fortificada, mas o povo tomou porque Deus entregou e receberam de graça essa cidade. Eles ganharam confiança nisso, confiança em Deus, confiança em Josué, e no próximo adversário se prepararam para a batalha, percebendo que era uma cidade pequena, e até os espias que foram falaram que não precisa de muitos homens para vencer esta cidade, mande uns 2 ou 3 mil. Então Josué mandou 3 mil, e na primeira batalha eles sofreram uma derrota humilhante. Josué e o povo ficaram confusos, angustiados. Buscaram a resposta do Senhor e Deus falou que o problema é pecado. Pecado no meio de vocês, porque não me obedeceram em Jericó. Lembrando que no começo do capítulo 7, o texto já fala para nós o problema, mas agora Josué e o povo estão aprendendo sobre isso, consultando Deus depois da derrota. E Deus disse que vocês vão ter que lidar com esse pecado antes de ter a minha ajuda para vitórias. E assim, a questão de tirar esse pecado do meio, de purificar a nação, foi uma lição fundamental para continuar a conquista da terra de Canaã. Então, aprenderam uma coisa importante aqui. E isso até segue um padrão que observamos ao longo das Escrituras. Frequentemente, Deus faz questão de dar uma lição dura bem no início de alguma fase da história do povo dele. Pode pensar sobre os sacerdotes começando a servir no tabernáculo. E talvez no primeiro dia que veio esse sofrimento da morte de Nadab e Abiú. Depois chegamos nesse caso aqui. Outro momento, quando eles queriam levar a Arca da Aliança para Jerusalém, fizeram uma coisa errada e Deus matou Uzá. No Novo Testamento, a igreja começou a trabalhar com os recursos financeiros para ajudar os santos necessitados. Ananias e Safira tentaram enganar o Senhor e enganar os irmãos. Deus matou os dois. Lições duras, como exemplos bem no início, para não desviar. E tem outros. Apanhando lenha no sábado, pegando maná demais, etc., que Deus ensinou de forma dura a importância de obediência à palavra dele. Aqui há mais um exemplo disso. Bem no início desta fase da história, uma lição dura para a nação. Agora vamos fazer a mesma coisa que eu fiz na última aula, penúltima talvez foi, que eu não li os textos por causa do tamanho que estamos vendo aqui. Isso vai ser o caso, geralmente, ao longo do nosso estudo de Josué. Como estamos estudando 2 capítulos ou mais em uma aula, eu vou depender de vocês para fazerem a leitura em casa, responder as perguntas, preparando para já contribuir, respondendo as perguntas na aula. Então, sem a leitura, já vamos entrar no capítulo 7 de Josué. E a primeira pergunta para o Léo: por que Deus estava irado com os israelitas? Pois Acã pegou coisas consagradas ao Senhor. Ok. Como falei, isso vai ser revelado no decorrer do estudo, mas quem escreveu esse relato para nós já comentou no início, no sentido estabeleceu que este é o ponto principal do capítulo 7. Não é nem a vitória sobre Ai que vem no capítulo 8, mas o fato do pecado no meio do povo trazer essa consequência. Então Deus falou que eles não foram fiéis, que em relação às coisas condenadas, e especificamente ele fala sobre esse pecado de Acã. E a pergunta número 2, Jonathan, qual foi a recomendação feita pelos homens que espiaram a terra? Falando aqui sobre a cidade de Ai. Eles recomendaram que apenas 2 ou 3 mil homens subissem para lutar contra Ai, pois a cidade era pequena. Exatamente. E realmente era pequena. Depois vai falar de, acho que 12 mil pessoas, a população da cidade. Então, em comparação com Jericó
e outras cidades que eles vão enfrentar depois, foi realmente uma cidade pequena. Ok, e a pergunta número 3, Benita, o que aconteceu na primeira batalha contra Ai? Os homens de Israel fugiram dos homens de Ai, 36 foram mortos e o coração do povo derreteu e se tornou como água. Ok, exatamente. Foi uma derrota que eles não esperavam, fugiram diante do inimigo. E lembra que nas bênçãos e maldições que Deus deu lá em Deuteronômio, por meio de Moisés, que ele falou que se o povo fosse fiel, que 1000 homens iam fugir diante deles. Mas, se não fossem fiel, que eles iam fugir diante dos inimigos. Então, é exatamente isso que aconteceu, levando à morte de 36 dos homens de batalha. Que é um ponto importante aqui. 36 famílias tiveram que enterrar marido, pai, filho, por causa do pecado escondido de uma pessoa. Não devemos brincar com o pecado. Não devemos imaginar que o pecado não traz consequências. E devemos ficar assustados quando percebemos em nossa própria vida alguma impureza que poderia trazer consequências em nossa vida e até na vida de outras pessoas. Nesse caso, o pecado de um homem levou à morte de 36 nesta batalha. Pergunta número 4. Gersi, o que Josué e os outros fizeram depois dessa derrota? Josué rasgou as suas roupas, se jogou no chão com o rosto em terra na frente da arca. E os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde. E também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. Como eles se expressavam, né? Como a gente não se expressa. Ok, muito bom, Jersey. Realmente ficaram completamente angustiados, orando ao Senhor, expressões de emoções muito fortes aqui. Algumas coisas talvez da cultura deles, até da cultura oriental, mas de fato eles estavam perplexos, confusos, desanimados, e assim perguntaram para Deus, como você falou, se jogando diante da arca, a ideia de ter acesso ao Senhor, perguntando para ele, por quê? Por que essa derrota? Porque nesse momento, nem Josué, nem os outros sabem do pecado que vai ser revelado logo, e é possível que o homem que cometeu esse pecado não ligou os fatos, não acreditou que ele seria a causa de tanto sofrimento. Mas vamos ver o desfecho da história. Como é que Deus explicou a derrota? Becca? Deus então falou para Josué, né, que Israel havia pecado ao tomar as coisas condenadas, violando assim a aliança e trazendo maldições sobre o povo. Ok. Então foi consequência justamente desse pecado, esse pecado escondido, mas que trouxe a consequência sobre o povo aqui. E José Pedro, pergunta número 6, o que Deus disse ser necessário para resistir seus inimigos? Eu estou percebendo que o pessoal escreve muito pouco aí, mas eu gosto de escrever quase tudo que está, principalmente nos versículos, né? Ok, Eu pode. espero que não esteja fazendo demais. Ok. Normalmente eu respondo mais com a NVI, porque tem um linguajar mais popular. Então, vamos lá. Então, não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Ok, muito bom, exatamente isso. Teria que eliminar
do meio deles essa coisa condenada ou as coisas condenadas, para Deus estar no meio do povo. E se não fizessem isso, Deus não estaria à frente nas suas batalhas. Muito bom, José Pedro. E agora outra pergunta para você, número 7. Como foi identificado o ofensor responsável pela derrota e qual castigo foi aplicado? Essa resposta está no versículo 14 do capítulo 7. Eu vou ler na íntegra aqui, na NVI também. Apresenta-se isso mesmo. Apresenta-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. E o castigo será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Ok, exatamente isso. Que Deus mandou que se apresentassem diante dele, diferentes versões de palavras. Na NAA é tribo, família, casa e homem. E no que você tinha aí foi tribo, clã, família e homem, mas a mesma coisa. Está indo cada vez mais especificamente até chegar ao homem culpado, que no caso foi Acã, que foi identificado como culpado por levar algumas coisas de Jericó e esconder essas coisas. Deus mandou que o culpado fosse apedrejado e queimado, junto com seus posses e filhos, e assim eliminando esse mal do meio do povo. Agora, capítulo 8, e nesse caso, depois de eliminar o problema, o pecado, a imundícia assim, que Acã trouxe sobre Israel, eles vão voltar para a batalha. E no caso, pergunta número 8, Jonathan, quantos guerreiros foram chamados para o segundo ataque contra Ai? E como isso se comparou com a primeira tentativa de tomar a cidade? Foram enviados 30.000 homens para a emboscada, um número muito maior do que na primeira tentativa. Ok. 30.000 homens que foram enviados para a emboscada que ficaram atrás, que já vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas no começo do capítulo ele fala que mandou todos os homens, que no caso daria 600.000 total. E depois nós vamos ver onde entra os 30.000 quando se fala da estratégia que eles usaram. E realmente foi um número muito maior, porque naquela primeira batalha eles mandaram apenas 3.000 homens. Talvez teria sido suficiente se tivessem feito a vontade do Senhor. E Léo, pergunta número 9. Deus autorizou o que em Ai que não permitiu em Jericó? Se apossar dos despojos e dos animais. Ok. Parece que Jericó foi como as primícias da terra prometida. Então, tudo que seria tirado de Jericó, não destruído mesmo, seria dedicado ao Senhor. Mas agora, depois das primícias, nas outras cidades, eles mesmos têm direito aos despojos, embora uma parte voltaria para a casa do Senhor em todos os casos, mas cada homem envolvido teria direito a uma parte dos despojos. E agora vamos falar sobre a estratégia que usaram Beca para tomar a cidade de Ai. Qual foi a estratégia? Josué armou, né, uma emboscada. Uma parte do exército fingiu recuar, atraindo os homens de Ai para fora da cidade. Enquanto isso, outro grupo entrou na cidade desprotegida e colocaram fogo, né? E quando os homens de Ai que haviam saído da cidade viram a fumaça, eles foram cercados e derrotados. Ok, exatamente. O povo de Ai, nesse caso, está confiante demais, porque eles já venceram a primeira batalha. Então, durante a noite, ele manda esses 30.000 para ficar atrás da cidade, esperando. E os outros chegam na frente, como se estivessem prontos para atacar. E quando os homens de Ai começam a sair para atacar, eles fogem. E, naturalmente, os homens de Ai pensam, então, a mesma coisa de antes,
Número maior, mas ainda eles são covardes. Nós vamos vencer. Mas quando deixaram a cidade desocupada, os outros homens da emboscada invadiram, puseram fogo na cidade, e quando começou a subir a fumaça, aqueles que estavam correndo, fugindo, viraram contra, e no campo de batalha mataram os homens de Ai. Então foi uma estratégia interessante, e obviamente deu certo nessa batalha. A pergunta número 11 para Benita tem 5 partes aqui, Benita. Eu pedi para descrever o que fizeram no Monte Ebal, especificamente citando os seguintes pontos. Primeiro, que tipo de altar eles fizeram? Um altar de pedras toscas que não tinha sido trabalhados com instrumentos de ferro. Ok. Em algumas situações, Deus pede altares assim. Talvez a ideia é de não fazer uma obra de arte como os ídolos que eles estavam tirando nesses lugares. Principalmente até chegar no ponto de um lugar fixo para o templo. E os sacrifícios e ofertas que fizeram? Holocaustos, ofertas pacíficas. Ok, falou de holocaustos, ofertas queimadas, sacrifícios queimados e ofertas pacíficas. O que Josué escreveu em pedras? Uma cópia da lei de Moisés. Ok. E aqui estamos falando sobre o Monte Ebal, mas a metade do povo, na verdade, ficou em outro monte. Qual monte? Monte Gerizim. Gerizim. E o que foi lido quando estavam nesse monte? Toda a lei, a benção e a maldição. Ok, toda a lei. E essa palavra de bênção e maldição, lembrando que foi isso que Moisés tinha instruído, que ele deu em Deuteronômio, que vocês vão ficar a metade em cada monte e vai fazer as bênçãos e o povo vai falar amém, vai fazer as maldições e o povo vai falar amém, justamente para frisar a importância de respeitar a vontade de Deus para conquistar e manter posse da terra. E nessa parte, justamente, que falou sobre aquele comentário que eu fiz, quem foge, 1000 vão fugir diante de um deles, ou eles vão fugir dos inimigos. Ok, excelente. Agora, os desafios adicionais da noite ficaram para Bruno. Bruno, no capítulo 7, versículo 13, na NA diz, levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. E a pergunta é se essa afirmação de alguma forma vale para nós. Sim, assim como Deus disse que o povo precisava santificar e remover o pecado dentro deles, para nós também esse princípio ainda é válido, porque devemos buscar retirar o pecado, né, buscar perdão por meio do sacrifício de Jesus, e se santificar, confessando os pecados e viver na obediência a Deus, para podermos ter a recompensa. Ok, exatamente isso. Se nós queremos a comunhão com Deus, a vitória contra tentações, contra pecados, vitória final de estar com Ele, de receber nossa terra prometida, precisamos fazer a mesma coisa que Deus exigiu aqui. No Novo Testamento, eu gostaria de até ler alguns versículos de 2 Coríntios, começando no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, começando no versículo 14. E tem vários textos no Novo Testamento que frisam essa questão da santidade. Recentemente eu terminei uma série de mensagens nos podcasts Estrangeiros e Peregrinos sobre a santidade, vários aspectos disso na vida particular, na vida coletiva da igreja. E um texto que eu citei algumas vezes foi esse aqui, de 2 Coríntios 6, começando no versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade?
Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Com certeza, Bruno, esse princípio do Antigo Testamento ainda aplica no Novo Testamento, em nosso serviço ao Senhor. Agora, outra pergunta, Bruno. No caso, no capítulo 7, o que foi necessário para aplacar a ira do Senhor? E como este fato ajuda para entender a necessidade do sacrifício de Jesus? Bem, para poder remover o pecado, né, de Acã, foi necessário destruí-lo, né, junto com o que ele possuía. Isso mostra que o pecado tem consequências sérias e exige uma expiação. Mas no Novo Testamento, nós não precisamos da nossa própria destruição, né, porque Jesus se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. E assim, ele traz a reconciliação para nós. Ok, exatamente. A morte do ofensor foi necessária para aplacar a ira de Deus, mas no caso aqui é Jesus que morre no nosso lugar. Que ele, sendo inocente, perfeito, morreu no lugar dos pecadores, ao invés de Deus exigir a morte de cada ofensor. Por isso que nós chamamos de redenção. Ele pagou resgate e nos salvou, mesmo não merecendo isso. Ok, essa foi a última das perguntas para hoje, mas eu gostaria de comentar mais um pouquinho sobre outro assunto aqui. A primeira é essa leitura de Romanos capítulo 3, que eu acho que bem explica o ponto dessa última pergunta sobre o papel de Jesus em nossa salvação. E depois outro comentário que eu quero fazer sobre capítulo 7 e 8. Romanos capítulo 3, versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Agora, olha o que ele diz no final do 26. A fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo porque ele exige o pagamento, morte por causa do pecado. Justificador porque ele deu seu próprio filho para fazer esse sacrifício. Ok, voltando agora para capítulo 8, já vou deixar aqui visível para a próxima aula, mas eu quero voltar para Josué capítulo 7 e 8. E uma outra aplicação de um princípio apresentado aqui. Eu gostaria para vocês pensarem sobre o que Acã fez. Sabemos que ele tomou as coisas dos despojos lá da cidade de Jericó, coisas que trariam algum certo prazer para ele, ouro, prata, a capa babilônica, as coisas que ele achou interessantes. Na batalha contra Ai, Deus liberou os despojos. Ou seja, se Acã tivesse respeitado o que Deus diz em Jericó, ele teria recebido o mesmo tipo de coisa na batalha contra Ai e outras batalhas depois, porque eles vão conquistar várias cidades e vão poder pegar os despojos nessas batalhas. Mas Acã precipitou
não esperou o momento certo para isso e sofreu a consequência e nunca usufruiu das coisas que Deus preparou para o seu povo. Eu gostaria de sugerir uma aplicação. Tem muitas, mas eu vou sugerir uma aplicação. Nós vivemos num mundo hoje que trata a sensualidade como um desejo que precisa ser satisfeito de qualquer jeito. E assim trata o sexo como apenas algo que traz prazer separado de qualquer tipo de compromisso. Nós sabemos, talvez todo mundo participando aqui hoje seja cristão já, nós sabemos que isso não é a vontade de Deus. Que Deus colocou o prazer sexual no contexto do casamento. E o que ele diz é, espere. Espere até o momento certo, quando eu vou liberar esse prazer para vocês. Mas, talvez a maioria das pessoas no mundo, e até muitas vezes jovens cristãos, acabam cedendo uma tentação, não esperando até o momento em que Deus libera esse prazer, procurando prazer antes. E a consequência? Se continuar sem se arrepender, a consequência é a morte, a separação de Deus. Mesmo se a pessoa reconhecer o seu pecado e se arrepender, ainda não pode voltar atrás e desfazer o que já fez. Já sacrificou a sua pureza. Já, de alguma forma, prejudicou o seu casamento. Se essa relação for com a pessoa com quem vai casar, já, de alguma forma, diluiu aquele prazer especial. Se for com outra pessoa, pior ainda, porque já entrou numa coisa que nunca deveria ter feito. Porque Deus criou essa relação íntima, especial, o prazer da relação sexual, para ser algo especial, exclusivo entre marido e mulher, que não envolve mais ninguém nunca na vida. Vamos esperar até vamos esperar até o momento em que Deus libera esse prazer e não tentar apressar e adiantar e tomar algo proibido, condenado por Deus. As coisas dos despojos eram coisas boas e Deus ia dar para o seu povo esses despojos no momento certo. O prazer sexual é uma coisa boa, mas Deus colocou isso num contexto específico. E quando nós respeitamos isso, acabamos usufruindo desse prazer ao longo da vida. Algo muito especial. Não vamos nos apressar. E jovens, especialmente, precisam resistir a essa pressão que vem do mundo de banalizar o sexo e tratar como fosse apenas um prazer sem implicações. O sexo tem implicações. Sempre muda alguma coisa. Então vamos aceitar o que Deus deu para mudar para o melhor a relação que existe no casamento entre marido e mulher.